Então, a partir desse momento, a aula está sendo gravada e nós estamos iniciando o terceiro módulo. Então, nós vamos verificar agora a característica anatomofuncional do sistema auditivo, ou seja, nós vamos estudar as características anatômicas do sistema auditivo e também o funcionamento, os aspectos fisiológicos da audição. Então, nós vamos ver que o sistema auditivo ele vai ter um repertório de funções, tá? A primeira função é, lógico, a captação de determinadas ondas mecânicas presentes no ambiente, ondas mecânicas essas que vêm num espectro de frequências capazes de produzir uma sensação que nós chamamos de som. Então, existe aí dentro dessas ondas sonoras que a gente diz, na verdade é uma coletânea de ondas mecânicas que são capazes de produzir essa sensação. E o nosso sistema, que a gente chama de som, e o nosso sistema auditivo, ele é capaz de coletar essas ondas e discriminar essas frequências. Além disso, a localização espacial da fonte sonora, ou seja, através do sistema auditivo nós conseguimos localizar onde está situada essa fonte sonora. Então a gente vai ver daqui a pouco que, dependendo da posição aí da emissão desse som, nós conseguimos aí saber a posição de onde está localizada a fonte sonora. Reconhecimento da identidade de uma fonte sonora. Então a gente viu que o timbre ele tem essa qualidade. A onda sonora ela pode vir com a mesma frequência, com a mesma intensidade, mas nós vamos conseguir distingui-la, a diferença entre essas ondas sonoras através do timbre. Então você consegue perceber se duas pessoas estiverem falando ao mesmo tempo, sei lá, a palavra vassoura, na mesma intensidade e na mesma frequência, você consegue distinguir ali a voz dos indivíduos. Então, o sistema auditivo ele tem essa função. Além disso, se nós tivermos aí uma sequência de som que tem algumas interrupções, nós conseguimos, através do nosso sistema auditivo e do processamento auditivo, de realizar a continuidade desse som, mesmo que esteja interrompido. Então, por exemplo, se eu falar assim, palavra, eu consigo entender que significa palavra. Então, também aí é uma característica do sistema auditivo. Nós conseguimos identificar e separar uma determinada fonte sonora que é do nosso interesse. Então, por exemplo, se nós estamos numa festa e tem várias pessoas falando, a gente consegue selecionar aquela fonte sonora e aí aquela voz cuja conversa está interessando para a gente. Então, eu estou conversando com alguém que está próximo de mim, eu consigo perceber que mencionar o meu nome, eu consigo concentrar, separar essa fonte sonora de todas as outras que estão nesse ambiente, do barulho do som, enfim, da música, enfim, e da pessoa que está falando comigo, que já não mais interessa, e consigo concentrar, selecionar essa onda sonora e através disso eu consigo separar ela de todos esses que eu vou chamar agora de ruídos, tá? Bom, mas quando a gente fala de sistema auditivo, o sistema auditivo ele é dividido praticamente em 3 segmentos. Então, quais seriam esses segmentos? Seria o ouvido externo, o ouvido médio e também o ouvido interno. E aí esses segmentos vão compor o que a gente chama de audição periférica. Então seria o segmento do sistema auditivo que faz parte aí dos componentes que estão na periferia do nosso corpo. Então, novamente, nós temos aqui ouvido externo ou orelha externa, tá? Aqui nós vamos ter o ouvido médio ou orelha média e depois o ouvido interno. E esses 3 componentes eles estão fazendo parte do sistema auditivo periférico, cuja função é captar essas ondas sonoras, conduzir essas ondas sonoras até o ouvido interno e, a partir do ouvido interno, fazer a transdução de uma onda mecânica em potenciais de ação. E aí a gente viu o que são potenciais de ação. Potenciais de ação seria a forma como o sistema nervoso consegue propagar e se comunicar entre os neurônios. Então nós vamos ver que o sistema auditivo periférico ele tem praticamente essa função de captar essas ondas sonoras e converter essas ondas sonoras, que são ondas mecânicas, em potencial de ação. E a partir disso nós vamos ter o sistema
auditivo central. Esse sistema auditivo central corresponde aí a todas as áreas do encéfalo, tá? Que vão processar essa informação auditiva. Então, essa informação sonora, ela vai ser processada no encéfalo. E o que seria aqui o processamento dessas informações? A localização da fonte sonora, a decodificação dessa informação e depois a passagem dessa informação para os centros de linguagem, a identificação do timbre, através do timbre da fonte sonora e por aí vai. Então nós vamos começar pela orelha externa. A orelha externa, ela está fazendo parte aí desse sistema auditivo periférico. E a orelha externa, ela é composta pelo pavilhão auditivo, tá? E pelo meato acústico externo, ou seja, seria esse apêndice aqui, que é visível, né? Isso corresponderia à maior parte da orelha externa, e também de uma espécie de canal que conduz o som que é captado pelo pavilhão auricular para uma membrana chamada de membrana timpânica. Então, o objetivo da orelha externa é justamente esse, é captar as ondas sonoras e conduzir essas ondas sonoras até a membrana timpânica. Então, na verdade, nós vamos ter aqui ondas mecânicas. Essas ondas mecânicas vão provocar uma vibração aqui no tímpano e ali você vai ter a continuidade dessa onda mecânica através desses sistemas de ossículos que já estão aqui na orelha média. E ali, esses ossículos vão transmitir essa vibração a um líquido que está aprisionado no interior dessa estrutura que é chamada de cóclea e corresponde aqui ao ouvido interno. Então aqui nós temos basicamente todo o sistema auditivo periférico, ou seja, a orelha externa, compreendendo aqui o pavilhão auricular e o meato acústico externo, tá? Nós temos aqui a orelha média. A orelha média ela vai ser composta principalmente por esse sistema de ossículos. É uma caixa que apresenta aqui uma cavidade e, além disso, nós vamos ter um ducto aqui que faz comunicação com o esôfago, tá? Ou melhor dizendo, faz comunicação com a faringe. E, por fim, nós vamos ter o ouvido interno. O ouvido interno ele é formado por esse osso aqui que se enrosca, formando aqui uma espécie de uma estrutura em caracol, que a gente vai chamar de cóclea, tá? Bom, e depois a gente vai ver o que tem ali dentro da cóclea. Mas, por enquanto, nós estamos falando dessas duas estruturas. O pavilhão auricular, esse pavilhão auricular, ou pavilhão auditivo, ele vai captar o som, ele vai, além disso, em alguns animais, servir para resfriamento da temperatura, tá? E depois nós temos aqui que o pavilhão auditivo, ele se comunica através de um orifício com o meato acústico externo, e esse meato acústico externo, ele tem a função, né, de proteger a entrada das estruturas mais internas do ouvido de bactérias ou agentes patogênicos, agentes causadores de doença. Então nós vamos ter aqui a presença de ceras que vão impedir a entrada dessas bactérias para estruturas mais internalizadas do sistema auditivo, e nós vamos também ter a amplificação de determinadas frequências, e o objetivo é canalizar essas ondas sonoras para que elas tenham uma intensidade suficiente para fazer vibrar a membrana timpânica, certo? Há alguma dúvida até agora? Professor, então pode ser, para fixar, pode deixar divididinho assim, o pavilhão auditivo, você vai dividir, se eu não vi, eu passando mal de fora, que a orelha mesmo, sim, sim. Aí vem esse canalzinho aqui, que é o meato acústico. Isso. E você disse que essa aqui, que parece uma pontinha, que na verdade é o ouvido. Ali é o ouvido interno. Na verdade, cientificamente a gente divide o sistema auditivo periférico em 3 segmentos. O primeiro segmento seria
a orelha ou ouvido externo, tá? A orelha ou ouvido externo vai compreender a aurícula, o pavilhão auricular e também esse meato acústico externo, ou também chamado de conduto auditivo, tá? E aí você vai ter uma porção mediana, que é chamada de orelha ou ouvido médio. A orelha ou ouvido médio, ela vai interligar a orelha externa com a orelha interna. E ela vai interligar através desses ossículos. Então, a vibração que incide aqui na membrana timpânica, ela faz vibrar uma cadeia de 3 ossículos que tem, que faz ligação entre a orelha externa e a orelha interna. E aí, nós temos uma outra questão. Essa cavidade aqui, ela é repleta de ar. A orelha externa, pelo menos aqui o meato acústico externo, também é repleto de ar. Mas o interior do ouvido interno, que está representado aqui por essa estrutura em forma de concha, chamada de cóclea, tá? Ele é repleto de líquido. Então, o objetivo é o seguinte: a vibração que incide aqui na membrana timpânica, ela vai ter que ter força suficiente para vibrar o líquido que está dentro aqui dessa estrutura em forma de concha, tá? Então, a orelha média, esses ossículos aqui, vão funcionar como uma alavanca que vai amplificar a intensidade da onda sonora que incidiu aqui no tímpano, para que haja ali o movimento dos líquidos que estão no interior do ouvido interno. Então, o sistema auditivo periférico, ele é dividido em orelha externa, orelha média e orelha interna, tá? A orelha externa, pavilhão auricular, meato acústico externo. A orelha média, nós vamos ter aqui uma cavidade, a presença de ossículos e um ducto chamado de ducto de Estálquio. E depois nós temos aqui o ouvido interno, e o ouvido interno ele tem a função de traduzir a onda mecânica em potencial de ação. Então ali você vai ter uma comunicação com o sistema nervoso, tá? Então nós vamos começar aqui com o pavilhão auricular. Então o pavilhão auricular, ele vai ter essa função. Anatomicamente, ele é uma espécie de apêndice que vai se expandir lateralmente ao crânio, tá? Nós vamos conseguir identificar que o pavilhão, ele tem a função de coletar, então ele funcionaria como se fosse um funil. Ele coleta as ondas mecânicas, e essas ondas mecânicas da classe onda sonora, elas são conduzidas ao orifício que é a abertura do meato acústico externo. E se você olhar anatomicamente o pavilhão auditivo, ele é formado por várias protuberâncias e por várias cavidades. Então, na verdade, eu tenho cavidades que são convexas e, além disso, eu tenho regiões que são côncavas. E eu vou perceber também que existem várias protuberâncias. O pavilhão auditivo ele é formado por pele, ele é formado por cartilagem elástica, e aí a cartilagem vai dar suporte a toda essa estrutura. E, além disso, a gente vai perceber que, dentre essas protuberâncias, nós vamos ter, vamos lá, primeiro eu começo com essa cavidade aqui. Essa cavidade, ela é chamada de concha. A concha, ela vai circunscrever, ela vai dar a volta, vai flanquear a abertura do meato acústico externo, tá? E aí eu vou identificar o seguinte: existem duas protuberâncias aqui na parte mais inferior dessa concha, que é chamada de trago e antitrago. E entre o trago e o antitrago, nós temos uma depressão que é chamada de incisura intertrágica, tá? Intertrágica. Bom, e aí o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que na parte superior da concha, ou na parte posterior... Só um minutinho, pessoal. Alguém pediu para entrar? Tá.
Então, na parte superior da concha e na parte posterior, nós vamos ter duas protuberâncias que vão seguir de forma paralela. Essas protuberâncias, aquela que está na margem da nossa orelha, ela é chamada de hélice, tá? E a mais interna, ela é chamada de antihélice. A antihélice, ela vai sendo projetada superiormente, só que ela vai se subdividir em dois ramos. Então, nós vamos ter o ramo superior da antihélice, o ramo inferior da antihélice, e está separado, deixando ali uma espécie de sulco ou cavidade, que é chamada de fossa triangular. E entre a hélice e a antihélice, nós vamos ter uma depressão, uma cavidade, tá? Que é chamado de escafa. Bom, professor, eu preciso gravar todos esses nomes? Não, mas uma pessoa que trabalha com o sistema auditivo, ela entende a importância aí desses acidentes, porque existem várias deformações de origem genética que acaba ali comprometendo a existência dessas protuberâncias ou de cavidades, tá? Então, nós vamos ter reduções do pavilhão auricular e isso compromete a captação do som. E o que a gente pode perceber ainda, eu não falei do lóbulo, então o lóbulo é essa parte aqui que é isenta de cartilagem, então seria a parte mole, que está aqui na parte mais inferior da orelha. Mas o que a gente entende é o seguinte, para que serve então essas protuberâncias e essa cavidade? Para aumentar a captação do som. Então a gente vai ver o seguinte, que o som quando incide no pavilhão auricular, ele pode ir diretamente ao meato acústico externo, ou ele pode esbarrar com essas protuberâncias e ser refletido para o meato acústico externo. Então, na verdade, o som ele pode ir direto ao meato acústico externo, tá? Ou ele pode ser incidido nessas protuberâncias, e essas protuberâncias elas vão refletir essas ondas, e aí essas ondas vão conseguir entrar na abertura do meato acústico externo. E existe uma outra característica interessante. Aqui funciona como uma caixa de ressonância. Essa cavidade, a concha, ela funciona como uma caixa de ressonância, significando que ela pode aumentar a intensidade de determinadas frequências, principalmente frequências associadas aí ao agudo. Então, aquelas ondas de alta frequência, elas têm a sua intensidade aumentada por um fenômeno de ressonância que ocorre aqui na concha do pavilhão auricular. Então, a gente percebe que a orelha externa ela é importante para a captação do som, para o aumento de determinadas frequências quanto ao aspecto da intensidade, e em alguns animais nós vamos ter o resfriamento. Então, aqui no elefante, nós temos um pavilhão auditivo bastante desenvolvido e ele é bastante irrigado. Ou seja, nós vamos ter aqui a intensificação da irrigação sanguínea, ativando toda essa vascularização do pavilhão auricular desse elefante, também desses animais que têm essas orelhas maiores, do cachorro também. Para quê? Nós vamos ter ali que quando tem um aumento dessa vascularização e o aumento da passagem desse sangue por esses vasos, a dissipação do calor. Então isso reduz aí a temperatura corporal. E além disso, alguns animais eles vão ter o pavilhão auricular bastante desenvolvido para aumentar as chances de captar determinados sons de baixa intensidade, significando que eles estão longe. Então isso faz com que eles tenham ali uma distância segura entre eles e o predador, tá? Há alguma dúvida nesse aspecto? Professor, quando o som ele não atinge por dentro, quando ele fica só na parte do pavilhão auricular, isso acontece quando é um som baixo? Quando é um som de baixa intensidade, significa alguma coisa. Significa que ele pode estar longe ou posicionado numa região da cabeça que tem algum obstáculo. Por exemplo, não sei se está dando para ver. Se eu tiver uma fonte sonora aqui, eu vou falar isso daqui a pouco,
essa fonte sonora que está aqui, ela está emitindo o som diretamente para o meu ouvido direito. Ou seja, o que vai acontecer? Eu vou perceber o seguinte, que existe a barreira, que é a minha cabeça, para que o som chegue aqui no ouvido esquerdo. Então, na verdade, o próprio pavilhão auricular, ele participa desse processo de localização do som. Quando você fala de intensidade, a intensidade ou ela pode estar, a fonte sonora, ou ela pode estar muito longe, e as intensidades elas são baixas, mas aqui quando chega no ouvido, existe um processo de ressonância que pode amplificar essa intensidade, e com isso eu posso conseguir detectar esse som. É óbvio que essa distância também não pode estar aí ultrapassando o limite pelo qual eu possa captar. Tá certo? Tá certo, obrigada. Bom, então vamos lá. Então a gente tem aqui um aspecto interessante na nossa audição, porque a nossa audição ela é binaural. O que significa isso? Nós temos, na verdade, dois pavilhões auditivos, dois sistemas de ouvidos, certo? E ali, o estabelecimento desses dois sistemas auriculares, um direito e outro esquerdo, permite eu detectar a fonte sonora, localizar a fonte sonora, quando ela é emitida no sentido horizontal. Então, existem fontes sonoras que estão emitindo som, e esses sons estão chegando ao meu pavilhão, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E aí, dependendo da posição, esse som ele pode chegar com uma determinada diferença de tempo em relação ao som que chega no ouvido direito daquele que chega no ouvido esquerdo, tá? Então, nós vamos ter dois tipos de audição. Nós podemos ter um tipo de audição que é chamada de diótica. A diótica é quando o som emitido por uma determinada fonte sonora alcança as duas aurículas ao mesmo tempo. Então, não tem aí diferença de tempo na chegada do som. Então, isso se dá quando a fonte sonora está localizada logo à minha frente, tá? Se ela estiver localizada logo à minha frente e emite um som, a distância é a mesma em relação aos dois sistemas auriculares. Então, nessa figura aqui, a gente consegue ver isso. Eu tenho uma fonte sonora que está localizada aqui nessa setinha, tá? E a distância para que ela chegue tanto no ouvido direito quanto no ouvido esquerdo é a mesma. Ou seja, quando ela faz um ângulo de 90 graus, a distância vai ser a mesma no que se refere aí à chegada de som. Ou seja, eu não vou ter diferença de tempo na chegada de som. E também quando eu tenho aqui a fonte sonora localizada imediatamente atrás da minha cabeça. Por quê? Porque aqui também equivale a um ângulo de 90 graus, tá? E ali eu tenho também a mesma situação. A posição ela vai ser equidistante entre as duas orelhas, direita e esquerda. Então não vai ter a diferença de tempo. E por que a diferença de tempo? E aí tem esse parâmetro, diferença de tempo interaural, ou seja, a diferença de tempo com a qual o som chega no lado direito e no lado esquerdo do ouvido. É importante para distinguir a fonte sonora. A gente vai ver agora. Eu tenho aqui uma fonte sonora, ela está localizada aqui nesse ponto, formando um ângulo. E esse ângulo não é um ângulo de 90 graus, ou seja, ela está deslocada numa posição em que ela está mais próxima do ouvido direito do que do ouvido esquerdo. E aí o som ele vai chegar em tempos diferenciados nesses dois sistemas auriculares. Então o som aqui emitido por essa fonte chamada de S, ele vai chegar mais rápido na orelha direita do que na orelha esquerda. E essa diferença de tempo, ela é o parâmetro que se acredita com o qual o nosso cérebro vai interpretar a localização da fonte sonora. Se o som chega mais rápido no lado direito, é porque a fonte sonora, quando o som é emitido no sentido horizontal ao meu pavilhão, está localizada mais próxima do lado direito do que do lado esquerdo do meu corpo, enfim, tá? Agora, nós temos uma outra situação. Se eu emitir o som nesse ponto X, ou seja, em frente ao ouvido, qualquer um deles,
e aqui eu escolhi o direito, eu vou ter aqui a diferença de tempo interaural máxima, tá? A diferença de tempo interaural máxima, ou seja, que é de 0,7 milissegundos. Ou seja, o som ele está imediatamente à frente do ouvido direito, tá? Então, a diferença de tempo entre os ouvidos vai ser máxima, porque o som ele vai precisar chegar aqui no ouvido esquerdo, e para ele chegar ao ouvido esquerdo, o tempo é de 0,7 milissegundos, quando a fonte sonora ela está posicionada imediatamente à frente de um dos sistemas auriculares, direito ou esquerdo. Então, nós temos essas três posições aqui. Nós temos uma posição onde a fonte sonora está imediatamente localizada ao indivíduo, na frente do indivíduo, ou atrás do indivíduo. Se está ali nessa posição, que aqui nessa posição é chamada de azimuth zero, tá? Então, aqui seria o azimuth zero, na frente do indivíduo. Ora, se está localizado nessa posição, isso significa o seguinte, significa que é uma posição equidistante aos dois sistemas auriculares, o direito e o esquerdo, portanto, não vai haver diferença no tempo na questão interaural, ou seja, o som vai chegar ao mesmo tempo nos dois sistemas. Agora, nós temos a outra posição, que é aquela que corresponde a um ângulo de 180 graus em relação ao azimuth zero. Essa posição que corresponde ao ângulo 180 graus vai me posicionar aqui atrás da cabeça desse indivíduo. E também é um ponto equidistante, ou seja, o som ele vai levar o mesmo tempo para chegar, tanto no sistema auricular direito quanto no sistema auricular esquerdo. A outra posição que eu posso ter é uma posição que está entre o azimuth zero, ou azimuth 180 graus, e aquele imediatamente à frente do ouvido, direito ou esquerdo, que corresponde a esses ângulos aqui. Então, aqui foi selecionado um ângulo de 45 graus, no sentido direito. Então, eu tenho a fonte sonora, ela foi posicionada no ângulo de 45 graus em relação aí ao ouvido direito. É óbvio que se ela está mais próxima do ouvido direito, o som vai chegar mais rápido no ouvido direito que no ouvido esquerdo. Vai ter uma diferença de tempo. Essa diferença de tempo é que se chama diferença de tempo interaural. Isso vai ser um critério pelo qual o encéfalo vai entender a posição dessa fonte sonora como estando no lado direito do nosso corpo. E a última posição é aquela que a fonte sonora está imediatamente à frente ou do sistema auricular direito ou do sistema auricular esquerdo. E aí o som ele vai ter o tempo interaural máximo, que é de 0,7 milissegundos, ou seja, o som quando chega aqui no lado direito, porque a fonte está imediatamente posicionada no lado direito, vai levar 0,7 milissegundos para chegar no sistema auricular esquerdo. E essa diferença, ela é detectada por nosso cérebro, tá? Há alguma pergunta? Um outro critério. Desculpa. Pois então. É que eu demorei para abrir o. Sou meio devagarzinho. Eu não entendi assim. Eu vou explicar ver se eu entendi direito. Quando o som está do lado esquerdo, ele leva um tempinho para chegar no direito. Isso. E essa diferença. Desse lado, de um lado, para chegar no outro, dá um tempinho. Aí, o senhor falou de azimuth aqui. Aí, né, eu anoto as coisas assim, os pontinhos, para não me perder. Eu não entendi. Essa parte eu entendi. Tem um tempinho que é para ele percorrer. Apesar de que o som percorre rapidinho. Agora, esse azimuth, você pode explicar novamente, por favor? Azimuth seria uma posição, tá? Então, imagine o seguinte, eu tenho uma posição, tem alguém conversando com você, e essa pessoa, ela está assim, vamos dizer assim, 1 metro à sua frente, e ela está na sua frente. Então, olho, nariz, tá? E aí ela está posicionada na sua frente. Aí você vai ter que entender o seguinte, como ela está posicionada na sua frente, a distância entre ela e os dois ouvidos é a mesma. Se você traçar uma reta diagonal
para o ouvido direito e para o ouvido esquerdo, essa distância vai ser a mesma, porque ela está posicionada justamente na sua frente. Esse ponto aí, ele é chamado de 0 graus, ou seja, seria o azimuth 0 graus. A outra posição, que seria o azimuth 180 graus, é se ela tivesse posicionada nas suas costas, mas alinhada, cabeça a cabeça, entendeu? Então, ela está posicionada a 1 metro às suas costas. Ou você não está vendo, mas se ela falar com você, a distância do som para chegar tanto no sistema auricular direito quanto no esquerdo é a mesma, porque ela está posicionada de forma alinhada atrás de você. Agora, se ela estiver posicionada um pouquinho para a direita, na sua frente ou atrás, ou um pouquinho para a esquerda, na sua frente ou atrás, ela vai ficar mais próxima de um dos ouvidos. Então, o som a onda sonora vai chegar mais rápido ou no ouvido esquerdo ou no ouvido direito. E isso tem uma diferença de tempo que é mínima, mas o nosso cérebro consegue identificar. Agora, a diferença de tempo máxima é aquela pessoa que está conversando no seu lado, ou no lado direito, alinhada, ou no lado direito, ou no lado esquerdo. Por quê? Se ela está conversando com você no seu lado direito, a distância entre ela, que é a fonte, e o seu ouvido direito é menor do que a distância dela com o ouvido esquerdo. E aí é o ponto máximo de distância que se pode ter aí entre os ouvidos. Deu para entender? Professor, Entendi, sim. Eu pensei que você não estava aí. Eu falei, ou eu falei sozinho e caiu, então pode falar. Eu estava fazendo assim, enquanto eu estava explicando, eu estava fazendo gestos, mas eu estava entendendo o que você estava fazendo. Só para eu entender o que você estava fazendo. Ah, é porque eu não vejo vocês. Aí por isso que eu não estava vendo. Que bom, professor. Então o senhor não viu você fazendo gestos. Eu não vejo vocês. Cada tela da apresentação. Ah, tá. professor, não consegui entender ainda a posição de 180 graus. 180 graus? Vamos pensar numa vela que é mais fácil de visualizar. Tem uma pessoa segurando uma vela na sua frente, a 1 metro. E a mesma pessoa agora, ela está atrás de você a 1 metro segurando essa vela também, tá? Só que ela está alinhada com você, ou seja, ombro com ombro, cabeça com cabeça. Só que ela está posicionada atrás ou à frente. Se tiver à frente, eu vou considerar isso como 0 graus. Se você tem a sua cabeça como centro, olha lá, na sua frente 0 graus. Aí você vai fazer isso, ó. Não sei se está dando pra... Aqui, ó, o Y é 0 graus, tá? Se você fizer aqui, tipo um compasso, for circulando, dá a volta, esse ponto X, 90 graus. 90 graus está perpendicular ao seu ouvido. Se eu continuar, eu vou formar um ângulo de 180 graus. Ou seja, a pessoa aqui posicionada atrás de você, considerando que o Y é o 0 graus, eu estou fazendo um ângulo de 180 graus. Deu para perceber isso, gente? Deu para perceber, sim. Entendi. Entendeu? Porque eu não estava conseguindo distinguir quando a pessoa estava de frente ou atrás. Para mim era a mesma distância. Entendi. Então, ó, 0 graus e 180 graus, o som vai chegar na mesma distância, no mesmo tempo, melhor dizendo. O som vai chegar no mesmo tempo, tanto no sistema direito quanto no sistema esquerdo. Se tiver a 90 graus, ou seja, em frente aqui ao ouvido, aí nós vamos ter o tempo máximo. A diferença é de 0,7, ou seja, a fonte sonora está aqui no X, vamos dizer assim, ela vai chegar muito mais rápido no sistema direito do que no esquerdo. E se tiver entre 0 e 90, aí depende. Se ela estiver no lado direito, o som chega mais rápido no lado direito que no esquerdo, certo? E esse tempo aqui de diferença é detectado pelo nosso cérebro. É isso que faz o nosso cérebro localizar onde está a fonte sonora. Certo? Mas isso é interessante quando eu falo assim, quer ver? Vou chamar o nome de alguém, não sei se tem esse nome na turma. Márcia. Quer dizer, eu pronunciei o nome, do nada, está um silêncio na turma e eu estou andando na turma.
Finge que eu estou andando na turma, vocês estão fazendo prova. Super concentrado. Então, hora eu estou na frente, hora eu estou do lado, hora eu estou atrás, enfim. Estou circulando. De repente Márcia, a posição onde eu estou vai ser detectada dependendo aí desse parâmetro, diferença de tempo interaural. Ou seja, eu posso estar imediatamente na sua frente ou atrás de você, ou entre esse ângulo aqui, que está à sua frente e imediatamente à frente do ouvido. Mas o fato é o seguinte, não tinha um som contínuo. Eu não fiquei... Não é um som contínuo. Foi um som pronunciado, pontual. Então, a diferença de tempo interaural, ela é interessante para detectar sons que foram emitidos e não são continuados. Então, eu estou atravessando a rua, de repente, é uma rua de mão e contramão, tá? De repente, vem um carro e larga a buzina. Pé. Eu vou saber se ele está no meu lado direito ou ele está no meu lado esquerdo, de onde ele emitiu, tá? Agora, quando o som é continuado, por exemplo, você está dentro de uma sala e tem alguém que cismou de ficar fazendo A de forma continuada. Então ele está lá, A de forma continuada. Como é que eu vou identificar a fonte sonora? Pela intensidade. Então existe a diferença de intensidade interaural, tá? Vamos ver aqui essas figurinhas aqui. Primeiro, a pessoa imediatamente à minha frente. Quando ela está imediatamente à minha frente, ela emite o som, esse som vai se propagando, A única área de sombra é aquela imediatamente após a minha cabeça. Ou seja, se eu considero um intervalo de tempo curto, eu vou perceber o seguinte, que o som ele está continuado, mas ele vai alcançar os dois sistemas auriculares no mesmo tempo e na mesma intensidade. Lá eu estava considerando o tempo. Aqui eu estou considerando a intensidade, por quê? Porque esse som ele é contínuo. Então, se ele é contínuo, ele já chegou nos meus dois sistemas auriculares e ele continua. Ele vai continuar chegando na medida que ele é produzido. Ou seja, então a questão tempo ela é interessante no início, quando ele foi emitido. Mas como agora está constante, se eu estou num ambiente onde o som é emitido de forma constante, ele vai ser localizado através do parâmetro intensidade, diferença de intensidade. Então vamos lá? Se a fonte sonora ela é emitida no ângulo de 90 graus a um dos sistemas auriculares, ou seja, ela está em frente e alinhada num dos sistemas auriculares, direito ou esquerdo, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Ela está sendo emitida de forma continuada, o som, a gente já viu, as ondas sonoras são tridimensionais, ocupa todo o espaço, só que como a fonte está aqui, tem uma barreira que é a cabeça. Então a intensidade para esse sistema auricular aqui vai ser menor do que aquele que está no lado direito, no caso dessa ilustração. Então, a emissão ela é contínua, o parâmetro agora é a intensidade. É óbvio que a fonte sonora localizada no ouvido direito, a intensidade aqui vai ser maior do que no esquerdo, porque existe a barreira e essa barreira é a cabeça, tá? Se for diagonal, a mesma coisa. Ela vai chegar numa intensidade maior nesse lado direito do que no lado esquerdo, porque a fonte está no lado direito. Se fosse no lado esquerdo, seria o contrário. Ela chegaria numa intensidade maior no lado esquerdo do que no direito. Certo? Agora, essa forma de discriminação, ela, quando se trata de frequências baixas, ela é um pouco duvidosa. Por quê? Porque as frequências baixas, e aí eu estou falando dos sons graves, os sons que são, as ondas, né, que estão associadas ao som grave, e portanto são de baixa frequência, elas conseguem ocupar todo o espaço através da difração. O que é difração? Quem se lembra o que é difração? Olha aí a gente voltando para a aula anterior. Uma propriedade fisiológica do som
é a altura, que está relacionado a baixa frequência ou alta frequência. Então, ondas sonoras de alta frequência está relacionado com som agudo, percepção do som agudo. As de baixa frequência, percepção do som grave. E aí eu estou dizendo para vocês o seguinte, que as ondas sonoras de baixa frequência, elas são capazes de realizar o que se chama de difração. Aqui eu tenho a barreira, teoricamente nós teríamos uma sombra. Se fosse a emissão de uma luz, nós veríamos o quê? Tudo isso aqui iluminado, menos essa região, por causa desse obstáculo. Como a gente está falando de ondas mecânicas, nós vamos ver que, existe aqui a projeção de uma sombra? Existe, mas nós vamos ver o espalhamento dessas ondas sonoras que estão adjacentes, ocupando também essa região da sombra pela propriedade de difração. Então eu emito o som, tem uma barreira, mas tem aqui um furinho. Então o que é que o som faz? Aqueles que incidem diretamente na barreira são refletidos, eles voltam para a posição da onda sonora. Mas nesse orifício, algumas ondas elas passam. E assim que ela passa, o que acontece? Ela consegue gerar novas frentes de ondas e espalhar, mesmo nessa região que deveria ser a sombra. Então é isso que acontece aqui. Tá? Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Então, Sim, professor. Então acho que eu sou muito enrolada. Pode falar, não tem problema. É difícil perceber. Se a gente estivesse na sala de aula, aí a gente faria experimentos. Mas falando, vocês têm que pensar, abstrair muito. Então é difícil mesmo. Pode falar. É justamente isso que o senhor vai falando, eu vou tentando imaginar aonde está cada coisa e meu cérebro entender isso. Eu fico um pouquinho enrolado, se eu puder, eu preciso. Tá. Então vamos lá. A diferença agora é o seguinte. Primeiro, naquela outra situação, a emissão da onda sonora foi pontual. Então, a pessoa chegou e falou assim, fulano, vamos lá, você está numa festa, tá? E ainda não começou o som, aí as pessoas ainda não se conhecem muito, tá todo mundo ainda em silêncio, mas de repente alguém te viu. E você está no meio de uma multidão, alguém te viu. E aí falou assim, sei lá, Marília, né? De algum ponto houve a pronúncia do seu nome. Mas essa pronúncia do seu nome, ela foi pontual. Então, ela vai se propagar e aí nós vamos ter aqueles parâmetros. Está na sua frente? Está imediatamente atrás de você? Está alinhada com um dos sistemas auriculares, direito ou esquerdo? Ou está entre a sua posição à frente, que seria o azimuth zero, e no ângulo de 90 graus com o seu ouvido, direito ou esquerdo? Então, aquilo dali é interessante no aspecto de diferença de tempo com a qual essa onda sonora chega a um dos ouvidos. Isso te ajuda a localizar essa fonte sonora. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, nós temos a outra situação. É alguém que está pronunciando o seu nome de forma continuada. Vamos lá. E aí você está num ambiente onde essa onda sonora está sendo pronunciada de forma constante. Então ela ocupou todo o espaço. Inicialmente teve diferença em qual dos ouvidos ela chegou, mas você não prestou atenção. Agora ela ocupou todo o espaço, então ela está ocupando o espaço. Qual é o outro parâmetro que o nosso encéfalo vai ter para localizar a fonte sonora nessa condição, em que a emissão ela é contínua, ela é constante? Vai ser o parâmetro da intensidade. A intensidade, para vocês terem uma ideia, vai ser a pressão com a qual essa onda sonora vai fazer vibrar a membrana timpânica. Essa pressão pode ser alta ou ela pode ser baixa. E aí ela pode vibrar intensamente a membrana timpânica ou ela pode promover uma vibração fraca, tá?
E aí tudo depende de onde está localizada essa fonte sonora. Se ela estiver imediatamente à sua frente, e a gente chamou esse ponto de azimuth 0 graus, o que vai acontecer? O som ele é contínuo, já ocupou todo o espaço, exceto essa região de sombra, porque tem um obstáculo que é a sua cabeça. Então, o que a gente vai ver? A gente está vendo que a intensidade aqui é a mesma. Você está vendo que o azul aqui, o lilás, eu não sei que cor é essa, mas está vendo que é homogêneo, exceto atrás da cabeça? Isso está dizendo o seguinte, que essa região aqui é de baixa intensidade. E aí é óbvio, você tem um obstáculo. Mas o fato é que se a fonte sonora estiver posicionada à sua frente, no ângulo de 0 graus, a intensidade ela vai ser a mesma nos dois sistemas auriculares. Agora nós vamos ter essa situação aqui. A fonte sonora está emitindo um som contínuo, esse som contínuo já ocupou todo o espaço, mas nós vamos ter que a fonte sonora está localizada imediatamente ao ouvido direito, no ângulo de 90 graus ao ouvido direito. Ou seja, a intensidade aqui é fácil visualizar que vai ser maior no ouvido direito do que no ouvido esquerdo, porque tem um obstáculo que é a cabeça. Então, por mais que a intensidade esteja homogênea, tá, em todo o ambiente, inclusive nós vamos ter a presença da onda sonora na região que consistiria a sombra, mas nós não temos uma total sombra, ou seja, ausência de som, pelo fato da difração, que é o espalhamento da onda sonora, mesmo naquele local onde a onda sonora não deveria ocorrer, porque tem a barreira entre aquele local e a fonte sonora. Ó, a fonte sonora é a minha mão, a minha cabeça é o obstáculo, e atrás de mim é um espaço em que, teoricamente, a onda não deveria chegar. Mas por que ela chega? Porque a onda que foi espalhada nessas regiões aqui, ó, ao lado da minha cabeça, elas conseguem se espalhar e ocupar a região que está atrás de mim. Só que essa intensidade vai ser mais fraca. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, que o parâmetro intensidade, ele é interessante quando o som ele é persistente no ambiente. Então, para localizar esses sons persistentes no ambiente, a localização da fonte que está emitindo esses sons persistentes se dá pela intensidade. Se está localizado imediatamente no meu ouvido direito, a intensidade com que esse som chega e vibra a membrana timpânica no lado direito vai ser maior do que a intensidade que vibra a membrana timpânica no lado esquerdo. Essa diferença de intensidade também é um elemento pelo qual o encéfalo usa para localizar a fonte sonora quando o som é persistente no ambiente. Deu para entender? Sim, professor. Agora eu consegui entender. Eu consegui me localizar onde você estava falando. Exatamente. Mas conseguiu. É interessante quanto mais a gente explica, também vai aperfeiçoando a explicação, vamos dizer assim, né? Então, bom, pessoal, o que a gente faz? Deixa eu ver que horas tem. Faltam 2 minutos para finalizar a aula, tá? Para finalizar a aula. É interessante que nós estamos vendo a emissão do som no sentido horizontal. Então, o som está sendo emitido no sentido horizontal. A fonte sonora está no mesmo plano, vamos dizer assim, do ouvido. Mas se ela estiver sendo emitida verticalmente, ou seja, se a fonte sonora estiver localizada acima de mim ou abaixo de mim, o que vai acontecer? É aí que essas protuberâncias são importantes. Então, as protuberâncias e as conchas, as cavidades ou sulcos presentes no pavilhão auditivo, eles vão ser importantes na localização da fonte sonora, quando essa fonte sonora ela está localizada verticalmente em relação à nossa cabeça, ou acima ou abaixo. Então, veja bem, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter ondas sonoras que conseguem entrar diretamente no orifício que corresponde ao meato acústico externo, e ondas que vão ser incididas e vão
serem incididas ou na cavidade ou nessas protuberâncias, hélice, antihélice, e ali elas vão ser refletidas, e quando elas são refletidas é que ela chega na abertura do meato acústico externo. Então vamos lá, trajetória do som direito verde, tá? Trajetória 1 do som direito. O que acontece com ele? Ele vai direto na entrada do canal auditivo. Agora, a trajetória 1, som refletido, verde, ela bate aqui nesse sulco aqui da hélice e quando ela é refletida, é que ela alcança o meato, a abertura do meato acústico externo. Existe diferença de tempo ou não existe diferença de tempo? Existe. Aquela que chegou diretamente na abertura, ela chega mais rápido do que aquela que foi refletida por essas protuberâncias. Então, dependendo da localização da fonte sonora, elas podem chegar diretamente na abertura do meato acústico externo ou elas podem incidir nessas protuberâncias e a partir das protuberâncias serem refletidas. Então, o tempo vai ser diferente. Deu para entender isso? Sim. Se vocês olharem aqui, aí é óbvio que existe aí um equipamento que consegue medir o espectro dessas ondas e aí você consegue ver diferenças entre esses espectros. Por exemplo, esse vale aqui está próximo do 8 kHz e esse vale aqui, porque mudou a posição no ângulo de 10 graus no sentido vertical, você vai ter mais afastado ali do 8 kHz. E por aí vai, tá? Então, pelo espectro de onda, é possível verificar que existe uma diferença aí dos sons emitidos de acordo com a posição no sentido vertical em relação aí ao pavilhão auditivo. Mas essa diferença de tempo ela é causada entre aquela que entra diretamente nessa abertura do meato acústico externo, daquelas que foram refletidas por essas protuberâncias, por esses acidentes presentes aí no pavilhão auricular. Então, a existência desses acidentes no pavilhão auricular é importantíssimo para a detecção da onda sonora, da fonte da onda sonora, que está posicionada no sentido vertical, ou acima ou abaixo da minha cabeça. Tá? Então, na aula que vem, a gente continua falando aí da orelha externa, mas do meato acústico externo, que é esse canal que vai agora transmitir esse som para que ele alcance e faça vibrar a membrana timpânica. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então tá, eu vou deixar aqui com vocês novamente o link para registro de presença, para vocês registrarem a presença de vocês, tá? Então tá bom. Grande abraço para todo mundo, pessoal. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Um abração. Tchau. 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 Tchau, professor. Tchau.